Boa noite, galerinha. Eu espero que vocês estejam bem, né? Já deixei minha mensagem aí para o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização aí com relação à seriedade desse problema, que é aí o suicídio, né? Então, é um assunto sério, como vocês já devem saber. Muitas vezes a depressão leva a isso, né? Então, fiquem ligados, né? Até mesmo no seu convívio familiar, ao seu redor, é sempre bom a gente estar antenado, porque às vezes aquela pessoinha que está ali feliz, brincando, rindo do teu lado, de repente, quando você menos espera, você pode ser surpreendido, né? E caso você seja pai ou mãe, né, de um adolescente aí, fique mais ligado ainda, porque essa galerinha não parece não, tem precisado muito da ajuda dos mais velhos, tá bom? Então, é isso aí. Vamos nos conscientizarmos e fazer a nossa parte aí, tentando, pelo menos nesse período, deixar bem claro que esse é um movimento forte, né, de prevenção ao suicídio, tá bom? Então, aí um abraço forte para você e vamos seguir que atrás vem gente, tá bom? Beijão. Bom, hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas, legal? Vamos começar com as substantivas. São tranquilinhas, mas tem aí uns detalhezinhos que a gente precisa definir, legal? Antes de começar o assunto propriamente dito, vamos pensar o seguinte: existem orações subordinadas. A palavra subordinada, ela já te dá uma ideia, né? Quer dizer que alguma coisa é subordinada a outra, né? Quando você trabalha lá de carteira assinada bonitinho, você é ou você está subordinado ou subordinada ao seu superior, legal? Então você está de certa forma preso, né, ao seu superior, legal? Existe uma hierarquia, existe o primeiro, existe o segundo, e por aí vai, né? Nas orações é a mesma coisa, né? Existe a primeira oração, aquela que a gente vai chamar de oração principal, e existem as outras, que nós vamos chamá-las de orações subordinadas, substantivas, beleza? Como são orações subordinadas substantivas, são orações que podem exercer todas as funções que um substantivo exerce, né? Que é a função de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, o aposto, tá bom? E por aí vai. Legal? Bom, eu quando ensino esse conteúdo para os meus alunos, eu digo o seguinte: para você começar a analisar uma oração, saber se ela é subordinada, substantiva, subjetiva, se ela é objetiva direta ou indireta, enfim, o que ela seja, a primeira coisa que eu falo para o aluno é: identifica o sujeito, ok? Então é por essa que a gente vai começar. A gente vai começar pelas orações subordinadas, substantivas, subjetivas. O que são essas orações? São orações que exercem função sintática de sujeito. Isso quer dizer que o sujeito será uma oração inteira, não será uma palavra, nem uma expressão, será uma oração inteira. E, veja bem, se o sujeito será a oração, provavelmente você não encontrará nenhum termo na oração principal, que é a primeira oração, você não encontrará nenhum termo que possa ser chamado de sujeito. Olha o exemplo que eu vou te dar. Se eu te der essa frase assim, ó: é necessário que o homem entenda o seu semelhante. Num período composto desse tipo, quando eu falo é necessário que o homem entenda seu semelhante, nós temos aí duas orações. A oração que não possui a conjunção, eu vou chamar de oração principal. Então aí eu tenho é necessário, que é a oração principal. Beleza? A segunda oração, que tem a conjunção, que entenda seu semelhante, o que aí é a conjunção,
é uma conjunção integrante, tá bom? A segunda oração eu vou chamar de subordinada substantiva alguma coisa. Nesse caso aí, é subordinada substantiva subjetiva. Legal? Mas a análise é a seguinte. Bom, você pega a primeira oração. É necessário. É um verbo de ligação, ok? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, né? Normalmente são verbos de ligação quando vem acompanhado de uma qualidade que nós já sabemos que é um predicativo do sujeito. No caso aí, é necessário aí é o predicativo. Legal? Então eu tenho na oração principal um verbo de ligação e eu tenho um predicativo, que é um predicativo do sujeito. Ora bolas! Se eu tenho um predicativo do sujeito, eu tenho que ter o sujeito. Mas o sujeito não está na primeira oração. É claro que ele vai estar na segunda oração. E quem é o sujeito? Que o homem entenda o seu semelhante. Tudo isso é o sujeito. Complicado, né? É que a gente está acostumado a ver o sujeito, uma palavrinha, né? Mamãe comprou bala para o filho, né? Mamãe é o sujeito. Legal? Mas nesse caso aí, como é um sujeito oracional, como é uma oração com valor de sujeito, aí a coisa se torna um pouquinho mais escalafobética. Mas não tem problema, você não vai morrer. Aceita que dói menos. Se eu falo para você assim, foi dito que as eleições seriam prorrogadas. Olha aí, foi dito que as eleições seriam prorrogadas. Foi, ok? Seriam. Então, que as eleições seriam prorrogadas é uma oração com valor de sujeito. Por quê? Porque na oração principal não aparece sujeito. Ok? Então, fica ligado nisso. Quando a oração subordinada for substantiva, subjetiva, o sujeito não vai estar presente na oração principal. Legal? O sujeito deverá estar, é claro, na segunda oração. Melhor, o sujeito será a segunda oração. Legal? Vou te dar um exemplo agora da predicativa para você ver do que eu estou falando. Olha só. Na oração predicativa, você vai ter o sujeito, um verbo de ligação e depois um predicativo, não é? O que vem depois de um verbo de ligação normalmente não é um predicativo, quando é o verbo de ligação. Olha lá, se eu falo para você assim, o certo é que ele saia cedo. O certo é verbo, legal, sujeito aqui, o certo. Já tem sujeito. Se tem sujeito, a oração que vem depois não é uma oração subjetiva. Legal? O certo é que ele saia cedo. Viu lá? Primeira oração, o certo é a oração principal. Segunda oração, vamos analisar o que essa oração pode ser. É um verbo de ligação? É. Nessa primeira oração, o certo é, tem sujeito? Tem. Então, olha só, eu tenho sujeito e tenho verbo de ligação. Lá no início da análise sintática, o que o verbo de ligação faz? Ele liga o sujeito ao predicativo. Ora, pois. Se você tem o certo é que ele saia cedo, tem sujeito, tem verbo de ligação, o que vem depois só pode ser o predicativo. Porém, esse predicativo é uma oração inteira. Então, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Difícil isso? Muito fácil. Olha só o outro exemplo que eu vou te dar de subjetiva e depois, logo em seguida, vou te dar outra predicativa para a gente perceber a diferença legalzinho, tá bom? Se liga. Foi anunciado que o time não jogará, ok? Foi anunciado. Não tem sujeito aqui. Foi anunciado, oração principal, não tem sujeito. Que o time não jogará, jogará, tem outro verbo aqui, então isso aqui é uma oração.
que o time não jogará, ok? Sem problema. Então, ora bolas, que o time não jogará foi anunciado. Tudo isso aqui é o sujeito e a primeira oração é a oração principal. Portanto, que o time não jogará é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva e foi anunciado é uma oração principal. Legal? Beleza? Essa oração subjetiva só fará sentido presa a esta oração principal. Ela é subordinada a ela. Ok? Agora dá uma olhada nesse exemplo da predicativa. O bom de tudo é que o jogo acabou logo. Viu? Primeira oração, eu tenho sujeito? O bom de tudo tem sujeito. Legal. Tem verbo ali? Tem o verbo. É verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, predicativo do sujeito. Que o jogo acabou logo. Então, que o jogo acabou logo é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Por quê? Ela exerce função sintática de predicativo do sujeito que está lá na primeira oração, que é o bom de tudo. Tá bom? Então, diferença aí bem básica para você perceber. Então, um macetezinho, pegou a oração, analisa, vê a oração principal. Mas Vanderlei, cadê a oração principal? Energúmeno, dá uma olhada. Se tiver lá uma conjunção, não é a principal. Legal? A conjunção principal, a oração principal não tem conjunção. Tá bom? Olhou a oração principal, tem sujeito? Beleza, então a oração subordinada não vai ser subjetiva. Ela vai ser um monte de coisa, mas ela não vai ser subjetiva. Beleza? Olhou a oração principal, não tem sujeito? Beleza, não tenho que pensar duas vezes. Aí, a segunda oração será subjetiva. Aí, certamente, você deve estar se perguntando, ai caramba, por que eu não aprendi a achar o sujeito? Tá vendo aí? Agora você está terminando o seu segundo ano médio, quase já pensando em Enem o ano que vem, porque o Enem desse ano vai ser besteira, né? E aí está se perguntando, por que eu perdi tanto tempo? Ficou olhando para a Carolina? Tá aí do teu lado, gatíssima. Mas a Carolina vai pegar um gatinho lá na faculdade e você chupando o dedo. Beleza, vamos então dar continuidade. O povo feio. Vamos lá. Vamos agora falar da oração subordinada substantiva objetiva direta. Ora, não precisa nem grande esforço para saber que uma oração subordinada substantiva objetiva direta exerce função sintática de um verbo transitivo direto que está na oração principal. Of course. Entende isso, people all? People all é, traduzindo aí, pessoal. Pessoal. Eu sei, eu preciso melhorar isso. Eu vou fazer uma faculdade em Ohio. Ohio que eu parta. Vamos lá. Continuando. Então, as orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, é isso, né? Elas são objeto direto do verbo transitivo que está lá na primeira oração. Olha lá, lembra daquele exemplo que eu gosto muito? Quero que você venha comigo todo dia. Quero que você fique comigo. Eu não sei a letra, eu sei que é quero que você alguma coisa, tá? Quando eu aprender, eu trago o violão, canto para você ver. Mas olha lá, quero. Tem sujeito? É of course que tem. Eu quero, sujeito elíptico, né? Eu quero, sujeito está lá. Legal. Quero é verbo de ligação? Não, né? Quem quer alguma coisa. Você já sabe que esse verbo é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ora, pois, o que completa o sentido desse camarada é Jesus? Não, é o objeto direto. Ok? Então, quero que você venha comigo todo
todo dia, sem ritmo. Legal. Esse quero, oração principal. Que você, né? Esse que você é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Difícil isso? Não. Difícil é mastigar pedra sem dente. Pensa nisso. As pessoas não sabiam se o mercado abriria. As pessoas não sabiam o quê? Se o mercado abriria. Coloquei esta aí de propósito, porque você fica pensando que conjunção é só o quê, né? O se também, hein? Se liga. Preste atenção nisso. As pessoas não sabiam. Primeira oração. Quem sabe, sabe alguma coisa, né? Olha lá, ó, sabia o quê? Se o mercado abriria. Então, ó, as pessoas, sujeito, ok? Sabia, verbo transitivo direto. Então, se tem sujeito, a outra oração não é subjetiva. Legal? Se o verbo é transitivo direto, a outra oração não é predicativa. Legal? Ora bolas. Se as pessoas não sabiam o que, lembra da pergunta? O que? Não sabiam o que? Se o mercado abriria. Essa oração, se o mercado abriria, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Entendeu? Yes, yes, pá, pá. Conhecereis a verdade vos libertará. Beleza, vamos lá. Eu adoro. Não tomei meu remédio ainda. Fica a dica. Na linha dos objetos, vamos falar da objetiva indireta. E em seguida vou falar da completiva nominal. Porque a galera tende a confundir objeto indireto com complemento nominal. O povo feio. Para não falar outra coisa. Vou jogar um objeto direto na sua cabeça quando a gente voltar às aulas para você saber o que é um objeto, o que é um complemento. Danado, menino da miséria. Digo mesmo e tenho dito. Ora, se a objetiva direta completa um verbo transitivo direto que está na oração principal, devagar agora. A objetiva indireta vai completar um verbo transitivo indireto que estará na oração principal. Se liga nisso. Todos duvidavam de que ela fosse capaz. Todos duvidavam de que ela fosse capaz. É de que, tá? Não é duvidava que não, tá? Quem duvida, duvida de alguma coisa ou de alguém, tá? Então, todos duvidavam de que ela fosse capaz. Vamos analisar a oração principal, de que ela fosse capaz, é a segunda oração. Tem a conjunção aí, então esquece. Vamos pegar a primeira oração. Todos duvidavam, é a primeira oração. Vamos analisar? Tem sujeito? Tem, todos. Quem é que duvidava? Todos. Beleza? Todos duvidavam. Duvidavam é verbo de ligação? Não. Ok? Se tem sujeito e o verbo não é de ligação, a segunda oração não é predicativa nem substantiva. Já entendeu isso? Espero que sim. Legal? Beleza. Terceira análise. Duvidava. Quem duvida, duvida o quê ou duvida de quê ou de quem? É oficós que duvida de quê ou de quem. Se eu não pergunto o quê, é porque o verbo não é transitivo direto. Entendeu isso? Se não, Ponte Rio-Niterói para você. Te dou a corda, quiçá uma pedrinha de 1 tonelada para você não voltar à superfície. Monstro. Beleza? Então, olha lá, ó. Voltando à questão, todos duvidavam de que ela fosse capaz. Quem duvida, duvida de alguma coisa ou de alguém. Então, eu tenho um verbo, duvidava, que pede um complemento com preposição, de. Legal? Ora, bolas, nós já sabemos que o verbo que pede esse tipo de complemento é um verbo transitivo indireto. Ora, bolas, 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 se o verbo é transitivo indireto, o objeto que completa este verbo só poderá ser um objeto indireto, garoto. Então você não pode esquecer isso. No seu leito de morte você vai chamar assim seus parentes, vai falar:
objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. E morre. E você já realizou o seu papel aqui na Terra. Besteira, né? Gastei o quê? Uns 20 segundos de filmagem para fazer um negócio de besteira. Ah, tudo bem. Mas eu espero que você esteja entendendo. Porque olha lá, todos duvidavam, oração principal, de que ela fosse capaz, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Viu lá? Fácil, muito fácil. Chega a dar nojo de tão fácil que é. Legal? Quer mais um exemplo? Os convidados insistiram em que ele se retirasse da sala. Os convidados, sujeito, insistiram. Quem insiste, insiste o quê? Ou quem insiste, insiste em? Insiste em. Então tem uma preposição, em. Em que ele se retirasse da sala. Essa oração será uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Esta oração toda é objeto indireto do verbo insistir, que aparece lá na oração principal. Entendeu isso? Vamos lá. Falta pouco agora. Só falta a completiva nominal e a positiva. A positiva é mole-mole, mamão com açúcar. Vamos falar da completiva, por quê? As pessoas costumam confundir a completiva nominal com a objetiva indireta. Por quê? As duas têm preposição, tá? Só que tem um problema. Na objetiva indireta, o que vem antes da preposição é um verbo transitivo indireto. Beleza? Na completiva nominal, o que vem antes da preposição é um nome. Nome, eu estou querendo dizer aí, substantivos, abstratos, né? Tá bom? Vamos ver assim, ó. Vou te dar o exemplo. Carla sentia necessidade de que fosse ouvida. Ok? Então, tem lá Carla, sujeito, bonitinho, né? Sentia, verbo transitivo direto. Necessidade, objeto direto de sentia. Agora, Carla sentia necessidade. Necessidade, quem sente necessidade de alguma coisa. Está vendo aí a preposição? Então, Carla sentia necessidade de que fosse ouvida. Então, olha lá, você tem o de que fosse ouvida. Nós temos aí duas orações, beleza? Só que antes do de não vem o verbo. Necessidade é substantivo. Necessitar é que é verbo. Tá legal? Beleza? Então, necessidade aí está sendo completada por uma oração inteira. Então, essa oração que completa a necessidade é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ok? Beleza? Olha lá, ó. Todos temos esperança de que um dia tudo melhorará, né? Ó, todos temos esperança de que um dia tudo melhorará. Ok? Então, ó, todos sujeito, temos verbo transitivo direto, esperança, objeto direto. Mas quem tem esperança, esperança de alguma coisa. Esperança de quê? De que tudo melhorará. Então, de que tudo melhorará é um complemento nominal de esperança, que é um nome, né? Nome, substantivos, alguns substantivos, advérbios e adjetivos, né? Mas no caso específico dessa frase aí, substantivo, tá bom? Beleza? Então é fácil demais. É só você se ligar nesses detalhezinhos que eu estou lhe falando aí, que é para você não se confundir na hora do pois. Não confunda. A objetiva indireta, antes do de que, tem um verbo. Lembra? Ele necessitava de que todos o ouvissem. Necessitava de quê? Legal? Completiva nominal. Ele tinha necessidade de que todos os ouvissem. A necessidade já é
um substantivo. Então, se liga para você não confundir as coisas. São coisas completamente diferentes, tá bom? Beleza? Fácil, fácil, fácil. Para a gente fechar essa coisa toda com chave de ouro, vamos falar da oração subordinada substantiva apositiva, que exerce função sintática de aposto, né? E o aposto, como você sabe, normalmente lá na estrutura frasal, ele vem marcado, ou ele vem entre dois travessões, ou ele vem lá depois dos dois pontos, não é isso? Então vamos ver aqui um exemplo bem tranquilo para você não perder o fio da meada. Olha lá, ó. Eu só desejo uma coisa para vocês, dois pontos, o aposto, que sejam muito felizes, ok? Que sejam muito felizes. Oração subordinada substantiva apositiva. Tá vendo aí? Veio lá depois dos dois pontos. Mole, mole, mole. Olha outro exemplo. Gostaria de pedir uma coisa para vocês. Dois pontos. Que vocês curtam a minha aula. Tá bom, né? Chega de sorrir. Viu lá? Que vocês curtam a minha aula é o aposto. Gostaria de pedir uma coisa para vocês. Dois pontos. O aposto. Que vocês curtam a minha aula. Essa oração vai ser oração subordinada, substantiva, apositiva. Legal? Então, eu vou terminando por aqui. Nós vimos aí as orações subordinadas substantivas. Não entrei nos detalhes daquelas outras orações que a gramática não veicula com tanta naturalidade quanto essas. Aqui eu me referi ainda agora para vocês, tá bom? Mas se alguém se interessar, a gente faz um artigo aí diferente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vá lá embaixo, dá uma curtidinha na minha página. Legal se inscrever na página, você escreve. Se quiser perguntar alguma coisa, você pergunta. Se você quiser mandar uma mensagem para mim, você manda. Se você quiser saber meu tipo sanguíneo, não vou te falar. Sinto muito. O importante é você participar. Mas o melhor de tudo, mesmo que você assista, você não curta, eu acho legal saber que eu estou ajudando algumas pessoas, né? Para outras pessoas, o que eu estou falando aqui já está no sangue, já está correndo, já não é nenhuma novidade. Mas para algumas, de repente, isso aqui está surtindo bastante efeito. Valeu? E espero aí que durante esse período de pandemia, essas aulas, de alguma forma, sirvam, né, para vocês refrescarem aí a mente com esses conteúdos que normalmente a gente esquenta durante o ano letivo em sala de aula. Valeu? Um abraço, um beijão para todos e sejamos fortes sempre. Fui.